Olha aí, questãozinha tranquila, tá? Essa questão não tem como não tem como errar, tá? Mas de verdade, o que eu quero conversar com vocês é isso aqui, ó, tá bom? Mas vamos tratar a questão primeiro. Então, uma prova, ela é composta de 8 questões do tipo VOF. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões da prova? Bom, eu vou passar aqui para o Excel. Então, você tem uma prova em que você tem a primeira questão, você tem a primeira, você tem a segunda, deixa eu ver se ele entende. Ah, não é tão inteligente não. Você tem a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Então, você tem 8 questões na prova. E aí nós vamos indicar quantas são as possibilidades em cada questão. Mas veja, a prova é de VOF. Então, assim, na primeira questão você tem quantas possibilidades? 2. Na segunda, 2. E por aí vai. Você só tem 2 possibilidades em cada questão, né? Isso quer dizer que para tu gerar aqui esse resultado, você vai ter 2 vezes 2 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar mais para cá. 3, faltou um aqui. 3, 3, 7, 8. Então, qual é a resposta da questão? É 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Ou seja, 2 é elevado a 8. Então, esse seria o resultado da questão. É você pegar o 2 e sair multiplicando por ele mesmo 8 vezes. Então, 2 elevado a 8, 256. E claro, né, aqui eu repito que não dá para a gente ficar escrevendo todas as possibilidades. Vamos começar a escrever algumas aqui. Só como teste, tá? Então, primeira possibilidade. Eu posso acertar todas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda possibilidade, eu posso errar a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira possibilidade, eu posso errar a primeira e acertar as outras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês têm noção que isso vai dar trabalho, né? Percebe que agora que eu fiz 3. Para eu poder terminar isso, e qual é a hora que eu vou terminar? Quando eu acertei todas, então eu vou terminar seguindo uma lógica, né? Quando eu errar todas. 4, 5, 6, 7, 8. Então, no total, quantas possibilidades aconteceram aqui? 256. Por quê? Porque o 2 eu vou multiplicar por ele mesmo 8 vezes. Já que são 8 questões e em cada questão o EV ou EF. E aí, resposta, 2 elevado a 8, que é igual a 256. Tá legal? Então a questão é tranquila, né? E aí vamos fazer uma adaptação aqui na questão. Por exemplo, a maioria das questões que vocês trabalham de provas objetivas, ela tem a ver com ABCDE. Então, vamos lá, fazendo a adaptação nessa questão. Se você tivesse 8 questões e cada questão fosse de alternativa A, B, C, D, E, ou seja, 5 alternativas para cada questão, qual seria a resposta da questão? Então, a resposta seria 5 elevado a 8. Tá? Quanto que dá 5 elevado a 8? Vamos ver aqui. 5 elevado a 8. 390.625, que seria essa possibilidade, né? E se a prova fosse de 10 questões? Qual seria a resposta? Se a prova fosse de 10 questões e cada questão fosse com 5 alternativas, qual seria a resposta? Isso, excelente, 5 elevado a 10. Então, assim, quanto que é 5 elevado a 10? Será que eu realmente preciso dizer? Vamos botar aqui. 5 elevado a 10. Olha o número absurdo aí, 9 milhões e tanto. É por isso que é difícil vocês tirarem 10 numa prova de ABCDE, 10 questões no chute. Porque olha o tanto de gabaritos que podem acontecer, né?
Então é muito pouco provável que você consiga acertar todas no chute, né? É uma probabilidade muito alta. Então, como é que você deixa a resposta? 5 elevado a 10, sem problema. Você não precisa estar dando o resultado. Pessoal, mas aí eu queria discutir com vocês esse finalzinho aqui. Ó. Dessas 256 possibilidades, em quantas dessas 256 sequências, né, eu queria que vocês gravassem bem essa palavra. Pelo menos uma das respostas é verdadeira. Pelo menos uma das respostas é verdadeira. Então, como é que você analisa essas questões que trata esse negócio de pelo menos? Você faz o seguinte, qual é o todo? 256, tá? Veja que 256 foi uma análise que eu não me preocupei. Podia ser tudo V, tudo F, algum é V, algum é F, eu não estou preocupado. Mas agora quando ele diz assim, pelo menos uma é verdadeira, qual é a única condição que não me interessa? É isso que eu quero que vocês pensem, tá? Então, quando eu quero que pelo menos uma seja verdadeira, a única que não me interessa é justamente essa, em que todas são falsas, tá? E só existe uma possibilidade em que todas são falsas. Então, como é que eu respondo essa questão que trata do pelo menos? Eu pego o 256 e subtraio 1. Que 1 é esse? É justamente esse aqui, ó, que é uma única possibilidade em que a letra V não aparece nenhuma vez. Porque a palavra pelo menos uma sugere que o V pode aparecer uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, que é o primeiro caso aqui, ó. Então, se ele aparecer uma vez, 2, 3 ou até 8, ele apareceu pelo menos uma vez. Então, a única condição que não me interessa é aquela em que todas são falsas. E só existe uma possibilidade em que todas são falsas, de 256. Logo, a resposta será 255. Sacaram? Então, vê que já tem que começar a ter cuidado quando aparecem algumas palavras, né? E essa palavra, pelo menos, ela é muito presente. A gente encontra essa palavra em muitas questões. Então, tem que ficar esperto.